O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Começa agora o Lado B Notícias. Fala, cria! Sou Jéssica Lene, cria de Manguinhos, pedagoga e comunicadora. E este é mais um episódio do novo Lado B Notícias, chegando no seu feed. Nesta nova temporada, em formato repaginado, contamos histórias de pessoas que abriram seu próprio empreendimento e foram além da mera busca por dinheiro ou crescimento pessoal. Empreender também pode significar contribuir para o progresso de determinados grupos, ajudando a promover valores de comunidade e diminuindo impactos da desigualdade. E hoje, o close é certo. A gente fala sobre pessoas que venceram preconceitos, colocaram a cara no sol e quebraram estereótipos para construir um caminho de sucesso no empreendedorismo, por meio da criatividade, da militância, do trabalho bem feito e, claro, muito glitter. Também fazemos uma análise sobre o chamado Pink Money nas grandes empresas. Quais os limites dessa política? É ativismo? É marketing? É interesse capitalista? Comunidade. Qualidade ou estado daquilo que é comum a diversos indivíduos. Esse é um dos significados da palavra no dicionário que, de maneira mais informal, costuma definir as pessoas LGBTQIAPN+. Lésbicas, gays, bissexuais e demais orientações sexuais e identidade de gênero que estão contidas nessa grande sigla fazem parte de uma imensa e diversa comunidade. Seja para se defender de ataques preconceituosos ou para avançar nos direitos e na busca pela igualdade, agir em grupo é algo mais corriqueiro para essas pessoas. No mercado de trabalho, portanto, não é muito diferente. Embora ainda tenham poucos dados e estatísticas sobre pessoas LGBTQIAPN+, é notável que, atualmente, mais pessoas se sintam à vontade para declarar e expor as suas orientações e assumirem suas identidades. Trata-se de uma vitória social das batalhas das últimas décadas, mas que deixa efeitos colaterais e cobra um preço alto. O preconceito, velado ou aberto, de empregadores e contratantes na hora de dar uma chance para quem quer trabalhar. É nesse cenário que empreender aparece como uma oportunidade, ou apenas única brecha de geração de renda. Como explica Lucas Gamonal, professor do Departamento de Turismo da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. Certamente a gente observa essa dificuldade de inserção das pessoas LGBTQIAPN+, no mercado de trabalho e a sua permanência nele também. Isso muito alicerçado em preconceitos, que desde fazem as pessoas abandonarem as suas vidas escolares, por exemplo, e não concluírem seus percursos formativos, mesmo de ensino médio, até pensando uma formação de nível superior, o que gera também entraves em virtude de uma necessidade de requisitos, de competências que são necessárias para algumas vagas, e acaba expulsando essas pessoas para um quadro de profissões que são menos valorizadas, ou mesmo, um quadro que a gente vive numa realidade muito significativa de pessoas que acabam optando por prostituição, por exemplo. Optando não, mas principalmente veem essa como única alternativa, uma vez que, por vezes, são expulsas de casa, não têm onde morar, então as alternativas mais difíceis, muitas das vezes, são as únicas. Em contrapartida, aqueles que têm acessos conseguem, muitas das vezes, fazer um desvio de rota e fazer algum tipo de ação empreendedora, Muitas das vezes, galgando o cenário em que não enfrentarão ou enfrentarão menos esse contexto preconceituoso. E aí, estamos falando de muitas das vezes trabalhar com um público nichado, que abraça de uma forma melhor, ou mesmo que também faz parte da comunidade e que, portanto, tem um interesse em também contribuir, fomentar, valorizar os membros do seu coletivo. Fica claro, portanto, que abrir um negócio que esteja em sintonia com as causas LGBTQIAPN+, é uma saída bastante viável para as pessoas da comunidade.
Mas também é perceptível que não será automaticamente a mamacita do empreendedorismo. Para vencer as barreiras de mercado e do preconceito, muitas vezes é necessário ajuda especializada. Homero Galdino Júnior, analista técnico do Sebrae de Pernambuco, explica que a entidade tem preocupações específicas com esse grupo na hora de promover a competitividade e o desenvolvimento sustentável dos pequenos e micros negócios. Ainda é uma questão social, mas de as instituições, no geral, levarem o que a população LGBT+ faz com seriedade. Eu acredito que esse é um ponto muito importante, talvez o mais crucial. Quando a gente fala de outros pontos, se você for convergir tudo para um único ponto, seria justamente a questão do que a gente entrega. Eu falo isso porque me incluo também na população LGBTQIAPN+. Eu acredito que esse é um ponto interessante, né, da gente poder trabalhar. O Sebrae ele tem um foco muito grande, inclusive, nesse aspecto, que é profissionalizar, né, os negócios. Isso é básico para qualquer empreendedor. Mas quando a gente fala de empreendedor que faz parte, né, da comunidade LGBT+, esse seria um ponto bem importante para a gente dar um início. É levando em conta a convivência e a luta em comunidade que muitos empreendedores LGBTQIAPN+, fazem seus negócios voltados ao próprio público LGBTQIAPN+. É o caso de Douglas Pedrosa, de 29 anos, que fundou junto com seu esposo, Marcos Azevedo, a Livia, marca de moda autoral e a gênero sediada no Recife. Apaixonado por moda, o empreendedor pernambucano acabou entrando de vez no mercado de vestuário após uma experiência com pijamas durante a pandemia da Covid-19. Depois da abertura do isolamento social, havia chegado a hora do lacre, dar um passo a mais e mudar de roupagem, literalmente. Mas sempre com o mesmo mote: inclusão. A necessidade já não era do que vestir em casa, mas sim do que vestir lá fora, né? Para sair, para trabalhar, para curtir. Todo mundo estava querendo só curtir, mais do que trabalhar. Foi quando a gente teve a ideia de criar peças casuais. Então surgiu a ideia das camisas, em seguida os kimonos, short, porque uma peça unia a outra e acabava fazendo uma venda bem maior, né? A gente pensou, bora criar, vamos com a mesma proposta para todos os gêneros, criando inclusão, criando também inclusão de todos os tamanhos, e isso vai ser o carro-chefe da nossa marca, a inclusão. Então a gente postava também isso nos nossos perfis, através dos modelos, né? Todos os corpos, casais também LGBT, mostrando que eles também estavam incluídos ali, postando fotos juntos, vestindo a peça. A marca se tornou inclusão. Então, se eu coloco só para o meu grupo, ali o LGBT, já estou ali excluindo todo o resto, né? Para mim, não está sendo inclusão, está sendo ali um nicho separado, feito só para aquele grupo. E a ideia mesma é todo mundo, né? Incluir, mostrar que a gente tem que fazer inclusão, a gente tem que unir todo mundo, que ninguém é diferente de ninguém, então somos todos iguais, o que muda são só os desejos, a forma de amar. Meu público, ele é todo mundo, mas temos uma grande parte do público LGBT pelo fato de gostar de estampas, dessa coisa gênero também, mesmo vendendo para homens e mulheres cis, mas às vezes o termo gênero, às vezes é preciso explicar, né? O que é gênero? Olha, é que tanto você como seu esposo pode vestir a mesma peça, e uma peça que não tem gênero, todo mundo pode usar, uma mulher, um homem, um homossexual, uma trans, feito para todo mundo, é uma modelagem ampla que todo mundo veste com conforto. Para o professor Lucas Gamonal, o acolhimento e a identificação que são oferecidos pelos empreendedores LGBTQIAPN+, aos clientes da comunidade, são pontos fundamentais para tornar o negócio atrativo, não só do ponto de vista econômico, mas também social e afetivo.
Nesse sentido, então, quando nós pensamos em ações empreendedoras ou negócios, empreendimentos voltados para as pessoas LGBTQIAPN+, liderados por também membros da comunidade, a gente dialoga com essa noção de pertencimento, de identificação. Muitas das vezes você se sente mais à vontade em estar em um ambiente em que você será melhor acolhido, em que você tem uma pessoa semelhante a você, em que você sabe que não sofrerá nenhum tipo de preconceito. Mas comprar a briga da diversidade e da inclusão, infelizmente, ainda traz consequências. De longe, o universo da moda parece bastante inclusivo com pessoas LGBTQIAPN+, certo? Mas segundo Douglas, a realidade não é bem essa. Ele relata que sofre bastante preconceito sendo um empreendedor homossexual, principalmente de representantes de empresas que, segundo ele, nem sempre querem vincular suas marcas a um homem gay em fotos ou postagens nas redes sociais. Sim, a gente sofre um pouco dessa questão de diferenciação por ser um casal LGBT atuando ali no mercado, né? Principalmente, a gente trabalha muito em feiras colaborativas, né? Que é onde a gente consegue apresentar, levar ao público ainda melhor nossas peças, participar de eventos também aqui de Recife. Então, a gente participa para mostrar nossa marca também, fazer o cliente depois ir até nós nas lojas colaborativas, onde colocamos nossas peças. E a gente percebe, sim, ao não ser selecionado, às vezes, por alguns eventos ou feiras, por ser um casal LGBT, né? A gente vê que ali só tem pessoas, ou mulher, ou um casal homem e mulher, mas às vezes um casal LGBT não está ali presente. Ou até mesmo quando a gente participa, que a gente já teve a situação de uma feira que, inclusive, a gente gostava bastante, mas a gente percebia que a gente nunca era postado. Todas as marcas, as fotos lá na hora, né, do evento ou da feira. Tirava foto sempre de todas as pessoas ali, de cada marca. Tirava da gente, inclusive, mas na hora do post a gente nunca estava presente. Era uma coisa muito notável porque todos estavam. Existia ali 3 publicações, mas nas 3 a gente nunca estava presente. De primeira a gente toma aquele susto, diz, não é isso não, né? Mas ao ir mais vezes, a gente percebe, consegue notar. A questão também da conversa ali, uma coisa mais de homem com homem, tipo, eu sou um pouco mais, vamos dizer, comunicativa, aquela coisa mais afeminada, como diz o termo LGBT. Já minha esposa, ela é mais homem. Então, sempre os donos da feira sempre tinha mais discussão com ele, né, de conversa, do que comigo. Nota-se essa coisa mais do preconceito, né? E fora isso, até respondi hoje uma enquete que era sobre a questão LGBT também na moda. Descrevi um detalhe que, apesar da moda comunicar muito sobre diversidade, seja de raça, seja de questões LGBT, né? Mas na moda ainda existe uma pegada tradicional, né? Nas plataformas e revistas ainda tem aquela pegada da estética, aquela coisa tradicional, e ainda não é colocado o grupo LGBT, a mulher também como foco, mostrando marcas que são feitas por esses grupos. Ainda existe esse preconceito. Eu acho que ainda a gente tem um caminho a percorrer para quebrar isso, né? Além dos preconceitos sofridos por empreendedores LGBTQIAPN+, Lucas Gamonal lembra que o universo do empreendedorismo pode ser traiçoeiro para pessoas sem a devida formação. Abrir seu próprio negócio é uma saída a ser levada em consideração, mas que deve ser bem estudada. O professor ressalta que, antes de empreender e durante a formação de pequenas empresas, é necessária muita pesquisa e leitura. Além disso, sempre que for possível, procurar investir em cursos e capacitações babadeiras como os do próprio Sebrae. Eu acredito que a gente tenha uma via muito importante que é a da educação, né? Por ser professor, acredito muito nisso. A informação, ser dotado do conhecimento
permita que as pessoas, de forma crítica, de forma mais bem embasada, consigam promover suas estruturas de projeto, de planos de negócios, e aí sim tomar decisões de forma alinhada com a realidade do mercado, com a realidade do mundo capitalista, considerando seus riscos, mas para minimizá-los. E que essa iniciativa, que muitas das vezes está amparada em um sonho de empreender e de ser o próprio patrão, não se torne um grande problema, um grande engodo, além de uma frustração. Ao abrir um pequeno ou médio negócio, os empreendedores também encaram gigantes do mercado. E essas marcas nacionais e internacionais já traçaram um caminho para o público LGBTQIAPN+, o chamado Pink Money. O termo, cuja tradução literal é dinheiro rosa, refere-se ao poder de compra da comunidade LGBTQIAPN+, explorado por grandes empresas por meio de propagandas direcionadas e eventos específicos que exaltam a cultura, a moda e tudo que cerca o universo fora da caixinha hétero-cis. Embora jogue luz à causa por meio de representatividade e identificação, o Pink Money tem claras limitações no debate de igualdade. Para o professor Lucas Gamonal, essa limpeza de imagem das grandes empresas é uma distorção do discurso inclusivo que esconde a falta de políticas sérias para combater o preconceito na raiz, sendo apenas uma estratégia de marketing. E muitas das vezes, pequenas ou grandes empresas, na maioria das vezes, absorvem alguns discursos porque eles são bem aceitos mercadologicamente, Muitas das vezes a gente fala, da vertente do preconceito, das posições difíceis, mas também existe uma parcela da população LGBTQIAPN+, que tem um poder aquisitivo alto. Então, enquanto segmento de mercado, nicho, essas pessoas interessam a alguns grupos, a alguns grandes negócios, que sim, vão construir a roupagem dos seus produtos e serviços voltadas para essas pessoas e que elas comprem, invistam os seus valores nesses negócios e serviços. Muitas das vezes isso é realmente, como a gente estava falando, mascarado. Por trás, não há nenhum tipo de ação que vá, por exemplo, fortalecer a comunidade, ou existem pessoas que sejam da comunidade nos cargos de liderança, ali lidando, sendo também positivamente impactadas por aquilo, Essa é uma grande problemática, quando a gente vê essas medidas e as críticas ao chamado Pink Money, porque parece uma lavagem daquilo, uma distorção de um discurso em prol de um lucro exacerbado e que, de fato, não se revela em uma vantagem, em uma mudança de paradigma, uma mudança de mentalidade. É interessante que isso venha acompanhado de políticas robustas, no sentido de incluir pessoas LGBTQIAPN+, por exemplo, não só em linhas de frente, não só em trabalhos, de repente, pouco remunerados, mas também que hajam planos de carreira, que existam perspectivas de que essas pessoas sejam desenvolvidas e ocupem outros cargos, para que aí também elas, inclusive, estabeleçam programas, políticas mais alinhados com os propósitos, com os desejos e necessidades dessa comunidade. Homero Galdino Júnior concorda, mas faz uma ressalva importante. A comunidade LGBTQIAPN+, está atenta às armadilhas do Pink Money e tem a capacidade de perceber quando a marca ou empresa apenas quer aproveitar do dinheiro rosa. A grande questão do Pink Money é como o greenwashing, que é a questão de você usar aí as práticas de sustentabilidade, ESG, só para ganhar dinheiro. Se destrói, tá? Porque essa comunidade, a comunidade de consumidor consciente, a comunidade de LGBT+, são muito ligados, E o consumidor está cada vez mais ativo nas redes sociais, nos canais, nas plataformas, e consegue perceber que aquilo ali não se sustenta. Não dá para, por exemplo, eu ter uma empresa que está ali dizendo que é a favor da minha causa, e eu vejo a empresa tal seguindo, uma empresa ou instituição que não tem aquele mesmo perfil. Então, isso cada vez mais cai por terra. No papel duplo de empreendedor e cliente,
Douglas complementa dizendo que cabe às próprias pessoas LGBTQIAPN+, fiscalizarem as grandes empresas para saber se há políticas reais de inclusão para além de campanhas de marketing. Ele acredita que até para pequenos negócios ainda há margem para evolução. Ainda falta também brigar mais um pouquinho para que as marcas e empresas, né, possam não apoiar só no mês do orgulho, mas mostrar mais os bastidores, né? Quem é que está trabalhando na sua empresa? Você dá oportunidade para essas pessoas, né? O que é que você faz para movimentar esse apoio dentro da sua empresa? Eu acho que falta um pouco isso, assim, não só nas marcas grandes, mas nas pequenas também. Eu acho que quando a gente é pequeno, a gente tem que aproveitar mais ainda a oportunidade. É mais fácil de implementar, para quando crescer já está bem maior isso. Este foi mais um episódio da nova temporada do Lado B Notícias, que contará 12 histórias de pessoas que abriram seu próprio negócio na tentativa não só de mudar suas vidas, mas de transformar o mundo ao seu redor de alguma forma. Gostou da história? Se identificou? Conhece outras histórias de pessoas LGBTQIAPN+, empreendendo para transformar suas vidas e de outros? Escreva para o Lado B do Rio nas redes sociais. Eu sou Jéssica Lene, cria de Manguinhos, pedagoga e comunicadora, e fiz a locução desse episódio babadeiro aqui no Sauí Estúdio. As entrevistas com Lucas Gamonal, Homero Galdino Júnior e Douglas Pedrosa foram realizadas por Caio Belandi, que também roteirizou esses programas. Aneci Palheta auxiliou nas transcrições dos áudios para o roteiro que, nesta temporada, tem a supervisão de Wagner Torres Lima e Daniel Soares. Esta é uma produção do Lado B do Rio e da Central 3, que conta com a parceria do Sebrae. A edição é de Fernando Cesarotti. Até semana que vem.